condomínios, né, fechados, condomínios horizontais, né, verticais. Porque nos condomínios, apesar de lá dentro ter as micromedições, nós temos a macromedição na entrada do condomínio. E aquela medição macro era comigo. Tá. Então, eu resolvia o problema daquela macromedição. Entendeu? Então, aí eu encerrei essa fase lá. Em 2017, durante a minha jornada no SEMAI lá, surgiu uma oportunidade para mim me candidatar. Na época, o formato de eleição do IPASP era diferente. Então, tinha uma legislação que cuidava disso aí, né, que tratava do Instituto de Previdência nosso, e todo mundo fazia a sua inscrição para ser presidente. Todo mundo se inscrevia para presidente. Tá. Então, não tinha número limite de inscritos. Todo mundo tinha que atender os requisitos, né? Tinha servidor público, estatutário, mais de 3 anos, está em dia com o recolhimento do Instituto, ia lá, vou ser candidato. E fazia sua campanha, por sua conta. Você bancava a sua campanha. Né? E eu, na época, eu fiz uma campanha só dentro do SEMAI, porque eu não tinha intenção de ser presidente. Né? A gente se inscreve para presidente, porque a lista que ia para o prefeito chamava uma lista tríplice, que era a regra da época. Então, os 3 mais votados formavam uma lista de 3 nomes, os 3 votados. O prefeito escolhia o presidente entre os 3. Tá. Então, já teve casos lá onde o terceiro foi indicado pelo prefeito para ser o presidente PASP. Entendeu? Então, eu fiz a minha inscrição, fiz minha campanha só dentro do SEMAI, praticamente fiz minha campanha na sede só. Eu não fui nem fazer visita nos polos nossos, né, das nossas regionais. Então, às vezes por telefone, eu falava com alguém lá, eleição vai ter tal dia, tal data, tal. Então, na época, eu consegui transporte para pegar o pessoal da sede e levar a votar. Aí eu fui eleito conselheiro. À época, os 3 primeiros nomes foram para o prefeito, né? Foi o Maestro, foi a Dorimar, que era a guarda, Maestro, Dorival e o Leidner, aposentado do SEMAI também. Escolheu o Maestro, que foi o primeiro, né? Ele nomeou o Maestro presidente, porque já era. Aí veio na sequência a Dorimar e o Leidner. Então a Dorimar, na sequência, ela vira... Não, desculpa, foi o Pedro Celso, perdão, corrigindo, gente. Então o Pedro Celso foi eleito presidente, o Maestro ficou em segundo, o Dorimar em terceiro. Dentro dessa escolha, dos 3. O executivo o mais fez, votado, né? foi o Pedro Celso Riso. O segundo mais votado foi o Maestro. Tá. Dorival Maestro. O terceiro foi a Dorimar, da guarda. A lista foi para o prefeito, ele nomeou o primeiro, Pedro Celso Riso. Os outros 2, o Maestro ficou presidente do Conselho Deliberativo e a Dorimar secretário do Conselho. E mais 5 membros, porque o total do Conselho é 7. Tá. Tem um Conselho Deliberativo. Isso é formado por 7 eleitos. Tá. O 8º, né, porque foi o presidente, o primeiro não lá, e os outros 7 fica conselheiro. O presidente do conselho, o vice e a secretária. O 4º, o 5º, o 6º e o 7º, membros do conselho. Tá certo? Isso na forma antiga, na forma atual. Porque a forma atual, que está valendo hoje, Luiz, ela foi modificada pela lei 9249. Exatamente, a 9249. Ela foi alterada, onde mudou-se todo o processo de eleição. Então, lá atrás já os conselheiros recebiam um jeton. O presidente ele tem status de secretário. Ele tem status de secretário municipal. Porém, ele é eleito, ele não é indicado pelo prefeito. Ele passou a ser uma votação direta mesmo. É uma votação. Não, faz tempo que é já. A votação direta ocorre desde 2000. O IPASP foi fundado em 13 de 10 de 67. 67, então, 56 anos. Era indicado. Você montava lá um conselho, colocava um presidente. Os conselheiros decidiam quem ia ser presidente. Então, os conselheiros elegiam o presidente lá, na época. Lá em 67. Aí mudou o formato em 2015, se não me engano. Não, deixa eu ver. Que era essa lista tríplice. 67. A lei 2840.
É tanto número, né? A gente se perde. Em 87 mudou a lei. Tá. Então ela revogou a 1526, que é de criação do Instituto, lá em 67. Passou a vigorar a 2840, que vigorou até agora, 2019. Que era dessa lista da Tríplice. Isso. Em 2019 foi feito um novo PL, foi para o executivo validou, foi para a Câmara, foi aprovada e passou a valer com nova redação. A mudança principal foi realmente na eleição. Acabou a lista tríplice, foi criado a figura do vice-presidente na chapa e foi criado o Conselho Fiscal. Ah, tá. Importante, então, né? Não tinha Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal passou a existir a partir dessa lei de 19. Tá? Então, o Conselho Fiscal ele não é eleito, os membros são indicados pelos entes federativos, pelo sindicato e pela associação de aposentados. Então, a prefeitura indica o SEMAI indica outro, a Câmara Municipal indica um conselheiro, o sindicato dos municipais indica outro e a associação do aposentado indica um quinto membro. Ah, tá. Uma forma mais... Então, tá. O Conselho Deliberativo continua com 7, porém, na cédula de votação, na parte de cima, presidente e vice, e na parte de baixo da cédula, conselheiro. Então, você vota numa chapa para presidente e num conselheiro. Tá? Entendi. Então, lá eu passei 3 anos como conselheiro, e eu tive a oportunidade de ser escolhido entre os membros do conselho para ser membro do Comitê de Investimentos. Então, lá já em 2017 até 2019, eu tive a oportunidade de começar a entender mais sobre o mercado financeiro. Ah, tá. Sobre o que o Instituto aplica, onde aplica, por que aplica, qual que é o limite que tem para cada fundo. Nossa. Porque é um instituto de uma complexidade alta, porque como nós sabemos, né? O IPASP é um instituto de previdência e assistência social. Não é mais social. Ele de saúde, né? Não pode mais dar saúde. A 9717, ela é de 2008. 9717 de 2008, ela proíbe, a partir da promulgação dela, da publicação dessa, que ela que dá os ditames de funcionamento. A 9717, ela regulamentou o funcionamento. Ela dá as diretrizes de como tem que funcionar. O que pode, o que não pode, como tem que ser. Tá? E lá ela proíbe o Instituto de dar assistência social e saúde. Não pode. É só mesmo aposentadoria e pensão. É previdência pura e simplesmente. Só, mais nada. Nada de simplesmente, porque já é uma coisa extremamente complexa. E na situação nossa aqui na cidade, Luiz, aqui nós temos 2 fundos, né? Nós temos o pessoal que é da massa, é uma separação de massa, né? Uma segregação de massa. Porque em 2008 aconteceu isso, passou. Até então, até 2008, quem pagava aposentadoria era só a prefeitura, era o ente. A prefeitura pagava os aposentados da prefeitura, a Câmara pagava os aposentados da Câmara e o SEMAI pagava os aposentados do SEMAI. Com o advento da 9717, né, ela proibiu e criou, né, a prefeitura teve que regulamentar essa lei através de uma lei complementar, a 209 e a 217. De 2008, onde ela tratou do assunto e passou para o Instituto também fazer o pagamento dos aposentados. Através do quê? Do repasse, que hoje nós conhecemos como fundo de repasse, né? E temos o fundo, que é o fundo de reserva, que é o fundo da massa de 2004 em diante. O fundo de 2013 é um fundo em extinção, ele vai acabar um dia. Nossa. Né? Ele vai acabar, porque ninguém mais entra, agora só vai saindo. Né? A prefeitura tem que arcar com esse pagamento, mais o patronal, que é o dobro da alíquota de desconto. Piracicaba hoje ainda está nos 11%. A emenda 103 passou todo mundo para 14%, né? De 2019. Mas aqui, por força de uma ação na justiça, do sindicato e da professora Bebel, está congelado nos 11%. Não sei a hora que vai julgar esse processo.
Sei que a hora que julgar, nós vamos ter que passar essas contribuições para 14%. A portaria 1467 de outubro de 2020, de junho de 22, ela foi criada, ela englobou mais de 85 decretos, leis, legislação, tudo. E nessa 14, ela englobou ali, juntou e formou uma super portaria. Tá. Né? Que é a 1467. E nós temos que seguir isso aí desde que ela foi promulgada lá. Já teve alteração em dezembro, mudou algumas coisas. Acho que é a 3803 de 2022 também. Porém, nós somos cercados por legislação. Temos que cumprir tudo. E aí a prefeitura faz o repasse. A gente pega, aplica, faz um overnight aí, de um dia para o outro, paga, ganha um jurinho ainda e paga os funcionários no dia, na data prevista. Quinzena e pagamento. Né? O fundo previdenciário, que é o fundo de reserva, né? O fundo financeiro é o repasse. E o previdenciário é onde as pessoas que entraram a partir de 2004 vão começar a se aposentar. Tá. Entendeu? Então é um fundo que nós temos já um valor significativo, temos lá em torno de 360 milhões de reais. Caramba! Tudo em investimento, conforme a 4963 nos manda fazer. 4963, tá? Ela trata praticamente de investimento. Onde a gente pode aplicar? Quanto a gente pode aplicar? Renda fixa, renda variável, multimercado, mercado de ações, investimento no exterior, até consignado agora para o servidor público, a 1467 permitiu que fizesse. Tá. E ela está na 4963 também. Só que para a situação nossa aqui, o consignado não é viável. Eu poderia aplicar somente para os servidores do fundo de reserva, porque o outro fundo é deficitário. Tá. E se eu juntar os dois fundos, é deficitário. Por isso que nós vamos pular de 11% já direto para 14%. A 1467 ela permite que suba gradativamente, né? 12%, 13%, 14%. Para os casos onde o Instituto é superavitário. O que mais que eu poderia falar? O RPPS, Luiz, ele está previsto na Constituição Federal, no artigo 40 da Constituição Federal. Que criou a possibilidade dos municípios criarem os seus institutos de previdência. Só que no artigo 22 ele vedou a criação de mais institutos, né? Os que não foram criados até 98 não podiam mais ser criados. Ah, tá. Então, até 98 criaram-se. Hoje o Brasil tem em torno de 1.200 institutos de previdência. O estado de São Paulo tem em torno de 130 institutos de previdência próprio. E o IPASP é um que é muito bem avaliado. O IPASP, né? Ele é super avaliado. O ano passado ele foi classificado pelo IGPREV do Tribunal de Contas como o melhor instituto em previdência do estado de São Paulo. Caramba! Em 2021 ele ficou também em primeiro, mas junto com 4 municípios. Em 2000 ele manteve a nota máxima, que é a nota A, em previdência. Olha que... Ele foi avaliado pelo IGPREV do Tribunal de Contas do Estado. Somos avaliados todo ano pelo tribunal, né? Contas públicas, né, e tal. Porque é uma atividade, vamos dizer assim, que é de uma seriedade tremenda, né? Você está cuidando do futuro das pessoas que estão no mercado hoje aí, dentro do funcionalismo, né? Do serviço público, sim. Daqueles que já contribuíram, né? Já deram a sua contribuição durante tanto tempo. Porque são as aposentadorias e também pensões, né? Pensão e aposentadoria, né? Então, às vezes o titular vai embora, deixa aqui esse plano, vai para outro, mas deixa os dependentes aí, né? A maioria esposas, né? Filhos até 18 anos, né? Mas aí o IPASP tem que cumprir com isso aí até essa pessoa também não está mais aí e cessar o pagamento. Tá. Entendeu? Então... E no caso o IPASP ele presta
atendimento, vamos chamar assim, esse cuidado para os estatutários somente. Exatamente, estatutário. Apesar da prefeitura ter concursados CLT, o nosso regime ele é único, ele é estatutário, ele foi definido que o regime em Piracicaba é estatutário. Houveram muitas contratações, né, por CLT e tal, concursados, é lógico, né, até não poderiam nem ingressar no serviço público, porém eles recolhem, né, a alíquota mensal deles para o regime geral. Tá? E os estatutários recolhem para o Instituto Nosso de Previdência. E no caso, por exemplo, de uma pessoa, é o seu exemplo, é o meu Sim. exemplo, o meu caso foi quando eu trabalhei 22 anos no Teatro Municipal de São Paulo, só que foram 20 anos como servidor, né, em comissão, mas eu recolhi para o IPREM. Sim, e depois eu me desliguei, depois eu saí de lá, pedi a exoneração, né? E aí, como é que fica? Existe uma forma, você trabalhou 15 anos numa atividade particular e depois foi poder público. No meu caso, eu não fiquei 12 anos como CLT, depois prestei o concurso em 96 e me efetivei estatutário. Sim. Então, aí quando chega na hora de, agora eu vou. Existe uma legislação que se chama COMPREV, que é a compensação previdenciária. No meu caso, eu me aposentei estatutário. O que o IPASP faz? Ele vai bater lá na porta do regime geral. Antônio Carlos Schiavon, ele contribuiu 12 anos com você, só que se aposentou comigo lá. Eu vim aqui buscar a contribuição dele e estou levando lá para o IPASP. E vice-versa. É isso que eu ia perguntar. O inverso também é... Ao contrário também. Se eu tenho um servidor público que ele decide sair da prefeitura e ir para a iniciativa privada, todo o tempo de contribuição dele está aqui. Está guardado, está aplicado, está rendendo juro. Tá? O dia que ele se aposentar pelo regime geral, a Previdência vem também aqui e fala, eu quero o dinheiro de fulano de tal, do Luiz. O Luiz se aposentou, só que você aqui me dá o que ele contribuiu aqui. Aí o PASP vai fazer o levantamento, faz a correção, né? E faz a transferência para o INSS. Quer dizer, o trabalhador pode ficar sossegado que ele vai ter essa... E hoje, esse COMPREV hoje ele existe entre os municípios também. Às vezes você prestou serviço em São Paulo 20 anos. Você passou como jornalista aqui na Prefeitura de Piracicaba. Tá? E você vem trabalhar aqui, seu tempo está lá. Você cumpriu o seu tempo aqui, você vai se aposentar por aqui. 10 anos de serviço público aqui, você dá direito a aposentar pelo IPASP. 10 anos precisa. 10 anos no cargo público, se aposenta pelo IPASP. Você vai buscar os seus 20 lá, junta 30, você tem idade, né? E se aposenta por aqui e o seu IPASP vai pegar lá. E da mesma forma, se fosse ao contrário. Caramba, é uma coisa que a gente pensa, né? Porque o futuro a gente nunca sabe, né? Como é que vai ser, o que vai... Então, ter esse apoio, esse suporte, e ainda mais um instituto com 56 anos de funcionamento, com toda essa avaliação, toda essa competência. Você assumiu a presidência... 1º de janeiro de 23. De 23. E como é que foi esse primeiro ano? Você que já está acostumado a passar por todos os tipos de adaptação. Então, voltando lá em 17, como mudou a lei, eu era conselheiro. Como a lei mudou, eu não podia me candidatar a conselheiro. Eu tinha que ficar 3 anos fora para voltar a candidatar de novo. O conselho da época falou assim, não, nós vamos lançar um candidato a presidente, o outro candidato está sozinho, não tem outra chapa, vamos fazer uma sombrinha para eles, né? Falei, nossa, gente, mas o que nós vamos fazer? Não, vamos pôr o Carlinho vai de presidente. Vamos pegar a Dorimar de vice, o Carlinho de presidente, fechou o conselho, na época o conselho inteiro trabalhou a minha campanha, a lei foi aprovada, eu tive 26 dias para fazer campanha, até o dia da eleição. Eu saí que nem louco, eu tinha dias para tirar no SEMAI, né, de folga. Eu saí que nem louco fazendo a campanha que deu. Eu e Dorimar, fazendo rifa de pizza para pagar não sei o quê, todo mundo vendendo pizza. Eu sei que na época eu não tinha condições, eu sabia que não, mas valeu a experiência, valeu eu levar, né, a minha pessoa até os locais onde eu passei. Quem não me conhecia passou a me conhecer, quem eu era, da onde eu era, o que eu estava querendo. Eu tinha um projetinho de governo na época também, que foi feito, tudo. Fizemos uma divulgação que deu
Mas eu sabia que não dava, né? A outra chapa já estava trabalhando há um ano, né? Estava trabalhando há um ano. 2 pessoas também, conhecidíssimas também no serviço público, que é o Cacá e o Marcel, né? Zotelli, que foi presidente também do Instituto, né? E fiz lá perto de 500 votos na época. Eu sabia que não ia dar e não deu mesmo, né? Mas valeu a pena pela experiência. Agora, eu fiquei 3 anos fora e me candidatei novamente. O Marco Aurélio topou sair de vice comigo. O Marco Aurélio Barbosa Matos, ele é procurador do município, né? Procurador judiciário do município. Também 30 anos de prefeitura também. É irmão do Cal? Irmão do Cal Matos. Irmão do Cal. Aí ele topou encarar desafio nosso, nós saímos comendo pelas beiradinhas, a chapa que se formou aí, estava a favorita, tudo, né? Falei, vamos lá, né, doutor? Vamos tacar aí, vamos a nós devagarzinho. Aí começamos a construir o nosso castelo. Aí, no dia da eleição, depois da votação, nós entramos no castelo. Conseguimos edificar uma boa campanha, conseguimos mostrar o nosso trabalho, né? Mostrar quem a gente era, o que a gente pretendia para o Instituto, né? Enfim, nos elegemos. Só que ele não fica, né, lá, ele é só vice, ele pode assumir na minha ausência. No caso de férias, ou aconteceu se eu tiver algum problema de saúde, ele vai me afastar. Não quero isso, né? Ninguém quer, mas enfim, a gente não sabe o que pode acontecer. Exato. E ele está lá para isso, né? Então eu converso muito com ele. Tem o conselheiro fiscal, que é do SEMAI, que é o Emerson, que é uma pessoa também bastante séria, né? De bastante conhecimento. Também às vezes me socorro com ele. Até o próprio Marcel, às vezes eu me socorro com o Marcel algumas coisas, mas Marcel, tal coisa. Nós temos o André lá dentro, né? O André, foi presidente do Instituto, ele é o diretor financeiro, tem um puta conhecimento lá dentro também. Todos os servidores lá, a própria Ilma, tem a Cláudia, a Nice, o pessoal da frente ali, o Felipe, né? O Russa, o pessoal lá do fundo, a Luciene, tem mais um André que chegou novo lá, a Lu, a Maria Augusta. Enfim, a Fernandinha, temos um time maravilhoso lá, viu, Luiz? Isso que é muito bom, né? Porque muito você bom, saber que pode contar. Porque a gente chega lá, a gente vem com a experiência de vida que você tem e da onde você trabalhou. E eles têm a vivência e a experiência do Instituto. Sim. Eles estão lá há 30 anos, 32 anos. Né? Eu tenho 38 de SEMAI. Falar de SEMAI para mim eu conheço de cabo a rabo. Né? Eu sei como funciona aquela máquina lá, inteirinho. Apesar de eu ter ficado como conselheiro, eu ia nas reuniões, eu não ficava lá dentro. Então eu tinha conhecimento, né? Mas assim, sobre os investimentos e das situações que iam para o conselho para ser tomada a decisão, fazer uma votação, e aquela coisa toda de conselho lá. Entendeu? E só agora, a partir de janeiro, que eu tive a oportunidade de sentar lá e tomar realmente ciência de tudo. Eu sabia que não ia ser fácil. Até porque a nova legislação, a 9717, lá no artigo 8º-B, fala do o que a pessoa tem que ser para estar lá. A 1467 foi pegar lá na 9717 o artigo 8º-B e jogou lá e piorou a situação. Né? Piorou. Exigiu certificação. Exigiu comprovação. O Ministério da Previdência quer saber se quem foi eleito, quem vai sentar no Instituto, quem vai ser o dirigente do Instituto. O dirigente, além de ser dirigente do Instituto, ainda ele é membro do Comitê de Investimento, obrigatoriamente. Então, o Ministério da Previdência quer saber se quem está lá tem o mínimo de consciência e conhecimento o que é um regime de previdência, o que é trabalhar no mercado financeiro, falar de investimento, falar de renda fixa, falar de renda variável, falar de mercado de ações, de multimercado, falar de IMA-B, IRFM, NTN, NTNB, e por aí vai. Tá? Mercado no exterior, mercado imobiliário, né? Podemos investir também no imobiliário. Mas tudo isso tem um percentual. Você pode aplicar 100% em renda fixa, títulos do governo, né, que você tem lastro para suportar um desastre catastrófico aí. O governo vai devolver para você, você não vai perder. Né? Então, até isso você tem que saber o que você pode e onde você pode. E lá tem essa obrigação. Eu tive que me preparar
Quando eu ganhei a eleição foi 4 de novembro de 22. 4 de novembro. O Instituto contratou, quando eu fiz a inscrição para candidato a presidente, já foi me passada essa situação, está sendo candidato a presidente, só que tem uma certificação prévia aqui que você tem que fazer e passar para poder assumir, dia 1º de janeiro. Senão você não vai poder assumir. Porque não pode assinar uma... Não posso assumir. Não posso assumir. Entendeu? Até porque a certificação fala que tem que ser prévia ao início da função. Então eu tinha que tirar o diploma antes. Foi dado um curso lá, veio uma empresa, fez 3 dias de treinamento, deu uma apostila, colocou umas aulas lá. Você vê no site da empresa lá e tal. E fiz um simulado, fiz outro simulado. Luiz, falar para você, eu fui fazer a prova dia 22 de dezembro. Nossa, na véspera de Natal. Foi quando conseguiu finalizar o processo, comprar as provas, foi comprado do Instituto Totum, que é certificado pelo Ministério da Previdência a realizar essas provas. Hoje tem mais 2 certificadoras. São 3 só que tem no Brasil aí. Nossa. Certificadoras, né? Eu fui para a prova, meu. Sentei lá, uma prova monitorada por vídeo e áudio. Você não pode ter celular na mão. Você tem que levar uma calculadora para fazer cálculo. Então você inicia lá, você mostra um copo d'água, mostra a calculadora, mostra uma caneta, um papel e boa. Você não pode ler em voz alta, nem pergunta, nem resposta, você não pode ler em voz alta. Nossa, mas sério. Porque você está sendo monitorado. Se eles desconfiarem em qualquer coisinha, eles derrubam a sua prova. E você é reprovado. Então, a hora que você abre lá, é um vestibular. É um vestibular, 5 horas de prova. Caramba! 5 horas de prova. Quer dizer, é realmente para colocar pessoas que estejam... E é tudo... Quer dizer, essa primeira prova é por quê? Porque eu tive que fazer ela previamente. Porque era pro Comitê de Investimentos. Eu, como era membro do Comitê de Investimentos, responsável pelos investimentos, eu tinha que estar certificado. Luiz, olha, 70% da prova só tratou de assunto financeiro, banco, investimento no exterior, PIB, Selic, IPCA, IPCAE, tudo. Quem é um, quem é outro, que faz um, que faz outro, não sei o quê, blá, 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 blá. Só isso aí, 70. Uma pergunta depois da outra. Você salvava, sumia, vinha outra. 60 questões, pouca coisa de previdência, licitações que é o meu forte, não caiu nenhuma pergunta. Aquilo que você mais estava na não ponta caiu nenhuma pergunta, não caiu nenhuma. Não. Já na segunda certificação agora caiu, eu tive que fazer 2. Eu fiz outra agora. Então, aí o que aconteceu? Eu fiz a prova, eu saí da prova derrotado, já pensando em marcar outra para a semana do Ano Novo, porque eu falei, não passei. Mas graças a Deus, joguei bola, meu pé estava na forma, consegui colocar umas na gaveta, longe do alcance do goleiro e entrou. Deu para salvar Entrou. Porque eu saí derrotado. Aí eu estava uma semana de folga ali, eu tinha dia para tirar, falei, vou descansar a semana, estou em casa, mas você nunca fica, celular não para, né? Trabalhando em casa, mas trabalhando, né? atendendo outro, tudo serviço SEMAI, né? Na época. Aí uma me ligou, eu passei um Natal terrível, o peru não descia, né? Fica pensando naquilo o tempo todo. Olha, falar pra você. A cerveja já estava estragada. Amarga já. Estragada. E eu naquele desespero, não sai o resultado. Você enxergando a cadeira da presidência depois do voando Natal, já. eu falei, nossa senhora, trancaram as 7 chaves aquela cadeira, eu não sento lá. Não, porque se eu assumo no dia, porque foi domingo, foi dia 1, né? Foi um domingo, né? Eu acho que foi. Foi domingo. Eu assumi dia 2. Se eu não passo, dia 2 tinha dia 3 tinha um mandado de segurança lá tirando. Destituindo do cargo. Exatamente. Porque a Previdência é isso, é um investimento que você faz
para depois você ir resgatando. Quer dizer, é aquele investimento que você vai fazendo num período de contribuição para depois você ir resgatando. Né? Então, realmente tem umas... são fórmulas muito complexas, né? Exatamente. Não é qualquer um que consegue fazer uma gestão disso. Os da ativa vão pagando os aposentados, né? Então tem isso. Tá. A contribuição é solidária. É solidária. Você vai pagando para quem está aposentado. Um dia alguém está pagando para você se aposentar. E aquilo que a gente sempre ouvia falar, porque o INSS vai quebrar. Porque a quantidade... O INSS está depois... quebrado. Ele é quebrado. Tá. O INSS é completamente deficitário. O que entra não fecha o governo põe dinheiro direto lá. Tá. E no caso do IPASP, por exemplo, uma previdência municipal... onde é assim, em 2008 mudou. Né? Em 2008, os entes federativos, SEMAI, Câmara e Prefeitura, falaram que o SEMAI ia pagar as aposentadorias com o repasse. Eles iam recolher e repassar. Tá. Eles iam pagar o aposentado. E, na época, foi feito um modelo que é o que está em funcionamento hoje, do repasse. Porque a prefeitura tinha que repassar para o Instituto de uma vez só. Para andar com as próprias pernas, era praticamente a arrecadação do ano inteiro do município. Caramba! Então criou-se esse modelo onde ele parcelou porque na realidade é uma dívida que a prefeitura tem que repasse. Tá? Esse repasse é a dívida da prefeitura com o Instituto. O modelo criado lá em 2008, que está válido até hoje, onde o ponto de começar a cair, porque agora todo mês aposenta 15, 20 pessoas por mês aposenta. Tá. Né? Pela prefeitura, IPASP. pelo SEMAI e pela Câmara. Né? Mas pelo sistema do IPASP. Isso, não, o pessoal está não recolhendo. Tirando o CLT. Tirando o CLT, só estatutário. Então, todo mês eu tenho lá 15, 20, 25. Mesmo mais fraco aí tem 8, tem 10. Mas todo mês tem concessão de aposentadorias lá. Tá. Sessão de concessão. Então, foi criado esse modelo, onde a prefeitura deve esse valor para o Instituto, né? Quer dizer, deve para o funcionário aposentado, mas que é o Instituto que administra e paga isso. Tá? Porque não tinha condições de repassar todo aquele montante. Então, até 2036, essa curva ela vai chegar lá no topo. Então, essa dívida com o Instituto só vai crescendo. Então, ela vai crescer até 2036. Isso pelo estudo atuarial feito, que é um atuário que calcula essa tábua da vida, quando você vai morrer, quando eu vou morrer, quando a sua mulher vai morrer, quando a minha vai, entendeu? Então, e em cima disso é calculado todo o tempo que você vai receber na sua inatividade. Então, o prazo total são 75 anos desde quando você começa a trabalhar até você morrer. Colocando aí 35 anos, no mínimo, de contribuição nativa. E pelo menos mais 40 anos aí você na inatividade. 35 a 40 anos na inatividade. Então, se aposentou, o cálculo tem que dizer que você vai viver mais 35 anos depois que parou. Uau! Então, esse fundo, como já disse, ele é um fundo em extinção. Em 2036, ele começa a virar o cabo da Boa Esperança lá, a descer. E pelos cálculos, né, do atuário, esse fundo ele vai se extinguir em 2096. Nossa. Vai ser o último pensionista, provavelmente, né? Que vai estar recebendo por esse regime, por esse fundo. Aí o outro já vai estar. Esse fundo, que é o de reserva, já estamos pagando lá por volta de 35 pessoas. Mas não aposentado por tempo, aposentado por invalidez, pensionista. Aposentado mesmo, com tempo, idade, nesse fundo não tem nenhum. Que é esse que eu tenho 360 e tal milhões de reais aí aplicado no mercado financeiro. Né? Agora, é complicado porque
o regime ele vai acompanhando as mudanças do INSS, por exemplo? Nem sempre. Porque o trabalhista Nem sempre. Por exemplo, a 1467. A 1467 ela trata dessa questão lá nos anexos de 1 a 10. De 1 a 5, ela trata justamente do formato que o Instituto vai adotar, que ele pode adotar. Ou ele acompanha o geral, ou ele cria um próprio, ou ele faz um misto. Em 2019, em outubro, mudou. Teve a emenda constitucional 103, que jogou todo mundo para 65 homens, no mínimo, e mulher 62 anos. E mesmo assim ainda não aposenta 100%. Ela tem que continuar, por exemplo, mais 5 anos, fazer mais 1% ao ano a mais trabalhado para sair com 100% de salário. Piracicaba não fez a migração nesse formato. Algumas cidades já fizeram, algumas cidades alteraram uma coisa aqui, outra ali, porque você faz uma lei municipal. Você aprova, você não é obrigado a seguir o que está no governo federal. Ah, tá. Você não é obrigado a seguir. Tá? Nós fazemos, nós controlamos, nós pagamos, nós ditamos as regras aqui. Certo. Tá? Mas sempre seguindo a legislação. Sempre seguindo o que a lei fala. A emenda 40, a emenda 47, entendeu? E por aí vai. Piracicaba não mexeu com isso ainda, está parado. Tivemos uma conversa com o executivo, nós fomos chamados para ter uma conversa para tratar justamente do repasse. Existe uma preocupação da prefeitura, porque é um volume que vai subir e só vai começar a cair, como eu disse, em 2036. Então, a prefeitura quer dar um jeito de diminuir isso, achar um formato. Contratamos o Instituto, que está fazendo para a gente algumas opções do que ser feito, para tentar ajudar o município a diminuir esse repasse. Estamos aguardando a finalização desse trabalho. Já passamos o que o Instituto podia passar de informação, já passou. O que dependia do Executivo de informações financeiras, já fornecemos para o atuário. E em cima desses dados, ele está fechando algumas opções.